Olá pessoal, professor Matheus de Faria. Hoje eu vou tratar de um assunto aqui muito interessante, muito importante na área de engenharia de estruturas, principalmente na área de estrutura metálica, que é a flambagem, né? Flambagem de peças, e aqui no caso estou mostrando pilares. Então a gente aprende lá na análise estrutural e depois a gente vai utilizar nas estruturas metálicas, que, por exemplo, no meu primeiro caso aqui, onde eu tenho um pilar que está engastado, então olha só, a gente vai utilizar aqui esse eixo como eixo X e o eixo aqui de profundidade, o eixo Z, tá? São as coordenadas aí que eu vou assumir. Então, eu considero aqui que no eixo X, tá, eu tenho um engaste aqui nessa posição, e aqui no eixo X, aqui na base, né, eu tenho um engaste, e no topo esse pilar está livre. E aí a gente tem um comportamento, olha só, de flambagem, que teórico seria 2, e a gente utiliza 2.1 nas estruturas metálicas, tá? Então, é só a gente pensar que esse pilar, então, olha só, ele vai se comportar como se ele tivesse o dobro do seu comprimento, tá? Então, ele se comporta dessa maneira, um pouco mais do que o dobro, né? 2.1, tá? Então, se o L dele é 3 metros, né? Ele vai se comportar, então, na flambagem com L vezes L vezes 2.1, né? L vezes 2 na teoria de estruturas e análise estrutural, L vezes 2.1 na estrutura metálica, tá? Lá atrás a gente tem um pórtico também, então eu estou também engastado aqui em X, tá? E aqui eu estou simulando uma parte de cima, o topo livre, tá? Então ele está livre aqui, está conectado, mas ele está livre aqui na posição Z, né? E está aqui rotulado na direção X, tá? Então ele está livre na direção de profundidade, mas ele está rotulado aqui na direção X que a gente está analisando, tá bom? A gente já percebe que o comportamento muda, tá? Então aqui a gente teria um K teórico de 0,7 e a gente teria um K de cálculo 0,8, coeficiente de flambagem para essa peça, tá? Então aqui a gente consideraria o comprimento destravado, né? Total, o L total, só que com o K, então, 0,8, 0,7 teórico, 0,8 nas estruturas metálicas. Aqui a gente já tem um outro modelinho, tá? Que eu estou simulando algumas coisas aqui. Primeiro, olha só, eu vou mostrar esse travamento que eu fiz aqui nessa barra central. Então esse pilar ele está engastado, agora na minha direção Z de profundidade, tá? E está rotulado aqui no topo. A hora que eu engasto ele aqui no centro, olha só o que acontece. Na hora que eu faço um travamento, melhor dizendo, ali no centro, né? Eu faço com que o coeficiente de flambagem dessa barra seja L sobre 2, porque eu estou criando uma rigidez nesse ponto aqui, tá? Isso aqui é muito importante na análise de estruturas metálicas esbeltas, né? Onde a gente consegue fazer contraventamentos, a gente consegue fazer essa redução de esbeltez, né? Fazendo com que a gente tenha um comportamento mais econômico da estrutura. Aqui no centro a gente já percebe o funcionamento de um contraventamento, ó. Tá? O contraventamento ele vai funcionar ora tracionado, ora comprimido, né? E a hora que uma barra estiver tracionada, a outra barra está comprimida e assim sucessivamente. Então eu vou aplicar uma carga, a gente vai perceber uma barra, vou só segurar o modelinho aqui, pessoal. A gente vai perceber que uma das barras, olha, ela tem a tendência de flambar, né? Aqui a rigidez está grande. Eu vou tirar o contraventamento aqui só para facilitar a visualização. Então, olha só, a gente percebe aqui que tem uma tendência de flambagem dessa barra e essa barra aqui está funcionando de forma tracionada, tá? Se a gente quisesse melhorar ainda mais o comportamento, a gente podia fazer a união desse contraventamento, né? Fazendo uma ligação dessas duas barras. Então, a gente consegue perceber o quão o modelo fica muito mais rígido com esse comportamento. Se eu pegar o mesmo pórtico e aplicar a carga nas mesmas condições para o outro lado, olha lá o que acontece. Então, olha a diferença. Eu estou aplicando muito menos carga aqui na direção Z e o nosso modelo está se deformando muito. Quando eu aplico aqui, ó, muito mais carga na direção aqui X, né, negativa, a gente percebe essa mudança no nosso modelinho, tá? E aqui o contraventamento está tão rígido que ele está, na verdade, flambando no outro eixo, né? No outro eixo coordenado. Mas aqui a gente consegue perceber, ó, o movimento
de flambagem desse contraventamento comprimido e esse aqui suportando porque está com uma carga de tração. Se a gente inverter o carregamento, vai acontecer a mesma coisa, tá? Então, pessoal, é muito importante esses detalhes, tá? De contraventamento, né? De comprimento de flambagem, tá? De coeficiente de flambagem, né? E sempre lembrar, a gente tem o K teórico e a gente tem o K de cálculo. Então, olha só, no pilar que está engastado livre, K teórico 2, K de cálculo 2,1. No pilar que está engastado rotulado, a gente tem K teórico 0,7, K de cálculo 0,8. Tá? No pilar que está, por exemplo, birrotulado, seria a situação perfeita, a gente teria 1 para teórico e 1 para cálculo, e assim sucessivamente. Bacana? Pessoal, qualquer dúvida, é só perguntar, só chamar. Peço perdão aí pela simplificação, pela simplicidade do modelo que eu trouxe para vocês. Esse aqui é um sistema massa-mola, né, com ímãs que estão simulando essa atuação aí das cargas nas estruturas metálicas. Bacana? Forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado.